CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, aos nossos internautas também. Que todos possam ser bem-vindos à nossa reunião da tarde de hoje. Que seja uma tarde proveitosa, com bastante aprendizado para todos nós. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas, estudamos obras de Leon Denis, obras de André Luiz e obras de Dona Ivone Pereira. Quem quiser estudar conosco, nós temos aqui o site, é só entrar no site que vai encontrar os dias e horário dos estudos e os dias e horários das reuniões. O site é www.centroespiritautivopanfiro.com. Então, nesse site, vocês vão encontrar os horários da programação da nossa casa. Nós temos na nossa casa a obra social Antônio de Aquino, que atende as pessoas, as famílias carentes. Elas chegam pela manhã, tomam café, mães, pais, crianças, vão para as salas estudar, estudam o conteúdo de acordo com a faixa etária, mas é o mesmo tema, e almoçam e retornam aos seus lares. Quem quiser conhecer e nos ajudar na obra social, é só procurar os dirigentes da casa, que eles irão dar as informações necessárias, como proceder para conhecer e até mesmo participar, uma vez que a gente está sempre precisando de trabalhadores, né? Precisa de evangelizadores, de pessoas que ajudam na comida, na distribuição, então está sempre precisando. Nós também pedimos, quem pode trazer para a gente 1 quilo de alimento não perecível, uma vez por mês, já vai ajudar, porque além da alimentação delas aqui na casa, nós temos também, nós doamos cestas básicas para essas famílias. Então já ajuda a compor a alimentação e a cesta básica. Nós pedimos também, quem puder nos ajudar com roupas, sapatos, cintos, bolsas, em bom estado de conservação, para ser comercializado no nosso bazar, e a renda é revestida à obra social. Então, hoje o nosso palestrante é o nosso querido Emílio, Raimundo Emílio, né, conhecido daqui já, nós gostamos muito dele, né, que ele seja bem-vindo. E ele vai falar para nós do Livro dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, com o subtema Anjos e Demônios. São as questões 128 a 131. E quem está no comentário do Evangelho é a nossa querida Noêmia, trabalhadora da nossa casa, e ela vai falar do capítulo 21, na sustentação dos passes, os itens 1 a 5. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O subitem, conhece-se a árvore pelo seu fruto. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho, esse mesmo capítulo que ela vai comentar, nós vamos ler um item só. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do teu coração, porque a boca fala do que
está cheio o coração. É uma anotação de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Itens, aliás, o nosso evangelho é itens, versículo é na Bíblia. Nós vamos pensar agora em Jesus para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda. Pedimos ajuda para seu Emílio, que vai nos dirigir a palavra, ajuda para Noêmia, que também vai nos dirigir a palavra, que eles possam ser inspirados pelo seu amor, que o altivo possa auxiliá-los, dar-lhes suporte, ampará-los e ajudá-los. Ajuda todos nós que aqui estamos, Senhor, que possamos compreender a Tua doutrina de amor e que possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática o que aqui aprendemos. Por isso te pedimos, Senhor, nos ajuda, pois muito precisamos de Ti. Que o altivo e os mentores espirituais da nossa casa possam nos ajudar. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos dirigentes espirituais da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Vou ler a primeira questão. Só para você professor. Não. Então, capítulo... Estou lendo o Evangelho. Primeira questão, anjos e demônios, questão 128, no Livro dos Espíritos. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Não, são os espíritos puros, os que estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Vamos então passar a palavra ao nosso companheiro. Que Deus, Jesus, o abençoe. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, boa tarde. Desejamos sinceramente que a paz de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo se faça nesse ambiente e em nossos corações. Então, embora sejamos redundantes, nós nos sentimos muito honrados, né, de termos chegado ao ponto de hoje estarmos estudando, né, e podendo até expor o Evangelho de Jesus da forma Rede Viva, né? Porque, como a gente pode perceber do que estudamos na doutrina, sobre as questões da reencarnação, etc., que todos nós aqui que chegamos ao Centro Espírita já somos cristãos há muitos séculos, né? Mas não tivemos, provavelmente, a oportunidade de estudar o Evangelho da forma com que nós estudamos hoje, né? O livro básico hoje é o Livro dos Espíritos, né? E nós estamos estudando então, o capítulo 1, o subtítulo Anjos e Demônios. É muito importante a gente perceber em cada subtítulo desse do Livro dos Espíritos o quanto chegou de esclarecimento na Terra sobre a questão do mundo dos espíritos. Primeiro delas que nos traz uma chave, né, que abriu talvez a porta mais importante para nós, é nos vermos como espírito. Deixamos de nos ver como homem, mulher, da cor tal, da raça tal, da opinião tal, não, somos espíritos. Todos, criados na mesma condição, criados simples e ignorantes, e com a designação na lei de Deus de que todos nós vamos chegar a anjo. Então veja só, todos fomos criados por Deus, todos somos espíritos e todos vamos chegar a anjo. E aí, para a gente entrar nas nossas questões, que são as questões de 128 a 131, que trata desse subtítulo Anjos e Demônios, que nunca, em tempo algum na Terra,
se teve tanto esclarecimento. Mas ainda aí é necessário que percebamos mais uma coisa. Por que que sendo o Livro dos Espíritos, a obra básica, mais básica, né? Porque as outras 4 são aprofundamento da primeira parte, da segunda parte, da terceira parte e da quarta parte, que é o que vai formar o Pentateuco, os 5 livros da sabedoria kardeciana, assim poderíamos dizer, né? Então, veja bem, se essa questão ela é tão antiga, né? Essa questão do anjo, do demônio, né? E nós nunca tínhamos percebido isso, né? Pelo menos a maioria de nós nunca tinha percebido, e ainda hoje, a grande maioria dos que estão na Terra não perceberam isso. Então, por que que esse livro não cai na mão de todo mundo e todo mundo não entende? Tem até algumas questões análogas a essa no Livro dos Espíritos. Primeiro é o seguinte, existe um pensamento que diz o seguinte: o limite do meu mundo é o limite do que eu vejo. Não adianta você me mostrar nada que está fora do meu limite de entendimento que eu não vou perceber. Se duvida, olha em sua volta. Quantas pessoas, né, quer saber alguma coisa que você sabe, mas quando você vai explicar para ela, não, ela foge, ou então bota o seu conceito, ela não se propõe a se abrir e a entender. Isso provavelmente acontece conosco também, por isso não devemos julgar ninguém. Deve ter guias nossos, né, muitos amigos espirituais, que tentam nos mostrar coisas, nos dar opção, que nós não conseguimos aproveitar por isso, né. Existe, né, no recurso, né, pessoal que lida aí com facilidade com tecnologia, se você pegar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espírito, essas 2 obras principalmente, e colocar, se ele for um PDF e você colocar um busca, você coloca Ctrl F, aplica essas 2, abre uma caixinha de texto. Aí você escreve ali, senso moral. Cada vez que você der Enter, ele vai e para em cima de um. Você dá outro Enter, ele continua indo. Conta quantas vezes tem essa palavra no Livro dos Espíritos e no Evangelho. E você vai ver que, na maioria das vezes, ela vem associada a amadurecimento do senso moral. O que é isso? Enquanto a gente não tiver moralidade suficiente para nos vermos como espírito e vermos que verdadeiramente somos nós mesmos que somos os responsáveis pelo nosso programa. Não, mas é Deus que me deu. Claro, não existe nada que não seja de Deus, exceto o mal. Que, aliás, é uma coisa que, nesse nosso capítulo hoje, nesse subtítulo hoje, a gente consegue se desvencilhar dessa informação errônea de espírito criado sempre para o mal, ou então espírito criado perfeito, né? Seria uma derrogação da própria lei de Deus, que é uma lei de amor e de justiça, e antes de tudo, tem tantas leis nela, mas Kardec resumiu em 10, que 2 são associadas, e são essas 2 leis que nos levam a anjo. É a lei do trabalho e a lei do progresso. Ninguém progride de baixo cruzado. A famosa zona de conforto é horizontal. É fácil viver nela. Você não gasta energia, não se empenha. Agora, a mudança, a renovação, o aprendizado, ele não é nem vertical. Vertical nós não suportaria. Ele é um plano inclinado. Aí você tem que empregar energia. Para quê? O que o espírita fala com tanta frequência? Eu preciso fazer a reforma íntima, estou fazendo a minha reforma. O que é reforma íntima? Vamos trocar em miúdos? Reforma íntima é se educar. Educar segundo o espírito. Tá? Nos educarmos como espírito. Por quê? Porque a partir do momento que conhecemos a doutrina e começamos os estudos, não precisa nem chegar a aprofundar um pouco mais, nós já percebemos, né, que Deus nosso Pai não derroga as suas leis, e Ele não criou lei para ninguém especificamente, nem para pessoa, nem para grupo, nem para raça, nem para... Não. As leis de Deus são as mesmas em todas as plagas do universo. Então, quando nós éramos primitivos, nós estávamos submissos à mesma lei. Hoje, num planeta de prova e expiações, já passando para a regeneração, estamos ainda. Vamos, na regeneração, trabalhar, estudar, nos prepararmos para ir para o ditoso, ainda na mesma lei. E quando chegarmos a anjo, na mesma lei. Então, não existe outra lei. É sempre a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não existe nada mais importante do que Deus para nós. E o próximo a si mesmo. Não tem como eu ascender, tá, do patamar que me encontro, se eu continuo
odiando, discriminando, etc, etc. Aliás, tem uma expressão do Bassanufo, que é recorrente, eu falo com muita frequência, né? Bassanufo diz o seguinte: a principal qualidade da alma para acessar o planeta de regeneração é a fraternidade. Cara, que coisa simples. Mas é um simples que depende do amadurecimento do senso moral. É ver o outro como você. Pô, mas não dá assim, parece que há uma diferença entre nós? Essa diferença, ela é circunstancial. Porque essa igualdade que nós temos, aliás, a questão 803, ela é perfeita para isso. Essa igualdade que nós temos é a igualdade perante Deus. Qual é a diferença da lei de Deus para Jesus ou para um de nós? É a mesma. Jesus, para chegar à angelitude, ele passou por aqui. E aí a gente começa a quebrar um monte de paradigma quando a gente vai indo por esses caminhos da doutrina. Primeiro, Jesus foi chamado de o unigênito. Aliás, quem o chamou de unigênito era um dos seus mais diletos amigos na terra. Era João Evangelista, que é o mesmo Francisco de Assis, né? João no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, o que já formou de partido em cima desse versículo? O unigênito. Não, ele é o único Filho de Deus. Ele é o único isso. O único. Se ele é o único Filho de Deus, o que é que nós somos? Bastardo, nós somos filhos de quem? Nós somos irmãos dele. A diferença é que a angelitude é tão próxima de Deus e nós estamos tão distantes de Deus que não parece que somos irmãos. Mas nós somos irmãos dele e ele passou por aqui. E aí nós podemos ver o seguinte: Jesus dizia assim: eu trabalho, porque meu Pai também continua a trabalhar. Deus não tem início nem fim, por isso é que ele é eterno, né? Então ele sempre criou. Jesus, quando chegou à Terra, quando veio à Terra, ele mesmo afirmou, né? Numa prece, naquele momento ali, naquelas preces que ele fez naquele momento que antecedia a sua prisão no horto, ele fez uma prece e falou: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse. Olha a clareza que ele está falando, ó. Antes que o planeta Terra existisse, eu já estava à direita do Pai, eu já era anjo. Aí quando você vai, por exemplo, na obra subsidiária, né? O livro A Caminho da Luz, capítulo 1 e 2, o benfeitor Emmanuel, através da iluminada mediunidade do Chico, ele nos mostra a formação da Terra desde antes, né, de ter qualquer um planeta. Era uma bola de matéria incandescente, né, que faz uma elipse dentro da nossa galáxia, dentro da Via Láctea. O nosso sistema solar faz a mesma elipse ainda hoje, não mudou. Aí o Senhor chega para um grupo de anjos e fala: meus filhos, eu quero que vocês peguem aquela nebulosa, aquela massa ali, divida em duas partes. A primeira, vocês formem um sol, ele deve ter falado para ele, vai durar não sei quantos trilhões, e a outra parte, vocês me formem 9 escolas. Está lá, Emmanuel afirmando. Que 9 escolas são essas? Os 9 planetas. E nós sabemos que além dos 9 planetas, ainda tem os outros caquinhos, né? Tem as luas, tem outros corpos celestes também, que foi derivado desse Big Bang, dessa explosão. E o que aí a gente percebe? O que é a engenharia sideral em relação à nossa engenharia? Nós vimos outro dia, não faz muito tempo, isso aqui era uma casa com um terrenão ali, se transformou nesse prédio de cima de um projeto de alguém que sentou numa mesa e criou esse projeto, né? Aí veio alguém com diversas disciplinas, pessoal de civil, pessoal de elétrica, pessoal de tubulação, e foi montando as coisas e nós chegamos a esse prédio. Já pensou na especialidade de engenharia de Jesus e esses outros seus irmãos, que pecaram aquela nebulosa e transformaram em 9 escolas? Isso é que é fantástico, 9 escolas. Para a gente perceber, nós estamos numa delas, nós estamos matriculados numa delas. Mas qual é a série? A série que você está cursando e um dos professores é altivo. Por isso que nós estamos na casa dele. Né? Mas não é só ele, tem um montão de professores, como é em toda a escola. Tá? E quem é o diretor dessa escola? Gente, tem diversas escalas, né? Esse grupo que está no Brasil é Ismael. Quando você pegar em termos de planeta todo, é Jesus. Né? Então é tão análogo, né?
tudo que existe dentro da sociedade, dentro do mundo, dentro da ciência, no mundo dos espíritos, a mesma coisa. Né? Então, e aí, por que esse unigênito? O próprio Livro dos Espíritos nos explica, questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tenha nos enviado para nos servir de mestre, modelo e guia? Jesus. É o único anjo que veio à Terra. Até porque tem um adágio que se diz, né, que não se usa canhão para matar mosca. Para que mandar mais anjos para cá? Até porque a gente executaria ele, porque ele vai chegar com ideias tão amorosas, tão apropriadas à educação, ele é um professor de tão alta classe que nós não vamos aceitar, né? Há muitos na Terra, vai exigir a execução dele. Como acontece com muitos ainda. Quantos a gente já viu aqui, lá na Amazônia, cuidando de índio, de isso, daquilo, não sei o que lá, mas nego executa porque mexeu com os interesses dele. Você imagine se vem um outro Cristo hoje na Terra, você, gente, peraí, está na hora de vocês pararem com esse negócio, né? Não vai funcionar, né? Por quê? Amarrado naquilo que nós começamos, amadurecimento do senso moral. Como é que a gente pode ver essa questão do amadurecimento do senso moral na prática? Eu peço licença a dois espíritos, né? Dr. Bezerra, que a gente conhece bem, e vamos pegar aí o Fernandinho Beiramar. Você pega o seguinte, pega uma questão trivial que acontece, fulano e fulana brigou, um espancou o outro, deu uma pancada, quebrou o braço de um, não sei o quê. Agora, como é que normalmente isso acontece? A delegacia, não sei o quê, processo. Agora vamos fazer diferente. Vamos para o mundo dos espíritos, vamos chegar para Jesus, para Dr. Bezerra e para Fernandinho. Fernandinho, como é que você resolve isso? Não vou responder não. Você imagina como é que ele vai dar a solução? Dá para pensar? Agora, Dr. Bezerra, agora com o senhor. Como é que o senhor resolve isso? Dá para você perceber o que é amadurecimento do senso moral? São aquisições que vai alargando a nossa visão dentro das justas e sagradas leis de Deus nosso Pai, que por isso todos que têm essa visão convergem para um grande líder. No planeta Terra é sempre para Jesus. Não, mas ele é muçulmano. Quem mandou o líder dele para a Terra foi Jesus. Ah, mas ele é de outra religião. Todas as religiões foram criadas por nós. Nenhum dos líderes criaram religião. Eles simplesmente trouxeram um corolário de informações morais do mundo dos espíritos e nós, por necessidade nossa, criamos esses biombos que é a religião. Por quê? A própria palavra explica, porque tem a nossa característica. Eu estou no espiritismo por quê? Porque ele tem as minhas características. Eu estaria na Batista, na Presbiteriana, na Umbanda, não sei o quê, se eu tivesse aquelas características, como já estive, nessa encarnação mesmo. Então, o que acontece? Enquanto nós não nos percebermos como espíritos imortais, nós não vamos conseguir entender Jesus com mais profundidade. Mas vai, então eu entendi Jesus, não, calma, vai devagar. Você vai entender o suficiente para se ver como espírito e agir como espírito. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6, é talvez o capítulo mais importante para os espíritas. Né? Por quê? O codificador foi lá no capítulo 14 de João, que é fantástico. Esse capítulo 14 de João é fantástico. No início o Senhor fala das moradas, logo depois, né, que ele acaba de falar da morada, ele diz que vai preparar o caminho, aí um apóstolo, Senhor, então mostra-nos o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 2 eventos aí só no início. Aí logo à frente um terceiro, Filipe, fala, Senhor, então mostra-nos Deus e basta. Ele fala, Filipe, estou convosco há tanto tempo, você não me conhece, quem vê a mim vê Deus. Essa é outra questão que confunde a cabeça de muita gente. Então Jesus é Deus, não tem até o Deus vivo, não sei o quê. Por quê? Porque quanto mais o espírito progride, mais ele se assemelha a Deus, mas ele nunca vai ser igual a Deus, senão Deus não seria único. Não existem muitos deuses, nem 2, nem mais de um, é um único Deus. Né? Então, o que Jesus quis dizer, ele diz também, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, gente. É só questão de fé, desenvolvimento ético, moral, entendeu? Que vocês podem fazer tudo isso. E nós vamos fazer. No futuro nós seremos anjos. Eu já nem me preocupo com isso, tá? De ser anjo. Eu me preocupo mais em ser um ser bom. Porque o ser bom, ele vai aos poucos, né? Todos nós iremos pelas essas 2 leis. Trabalho e programa, mas eu não quero progredir, não adianta. Se você parar, alguma coisa vai vir que vai te mover. Entendeu?
Você vai acabar tendo que agir para progredir. A lei tem automatismos que nós não temos como parar. É a lei de Deus. Todos vamos chegar a anjo. Alguns devagarzinho, outros vão demorar pra caramba. Vamos ver aqui. Então, gente, aonde nós chegamos com esse preâmbulo aqui? Não adianta. Não temos como fugirmos do binômio Jesus e Kardec. Voltando ao capítulo 6, que nós abrimos agora, né? Gente, olha essa casa aqui, olha a casa espírita. Não existe casa espírita que não se baseia nesse binômio. Mesmo que não seja, não, mas ninguém fala aqui nesse binômio, não importa. Você faz Jesus e Kardec. Se você não faz, você faz alguma coisa parecida com o centro espírita, mas centro espírita tem isso. E onde é que está amarrado isso? Está exatamente ainda no João 14, aí já é o quarto evento. O codificador vai lá e tira o versículo 15, 16, 17 e o 26, está lembrado? E no 26, o último, né, que é o 26 daqueles textos evangélicos, Jesus está dizendo assim, fala sobre o Consolador, dá explicações bem, vamos dizer assim, para aquela época bem complexas, mas para hoje, para nós, bastante claro. E o Consolador que o meu Pai vai enviar em meu nome, vai ensinar tudo que eu não posso agora e fazê-los lembrar o que vos tenho dito. É ou não é a tarefa da Casa Espírita? Se não fizer isso, não é centro espírita. O que ele não podia nos ensinar? Nós estamos falando aqui agora. Anjo, demônio, céu, inferno. Como é que se comunica com os espíritos? Como é que reencarna? Como é que desencarna? Como é que é uma colônia? Como é que é no mundo dos espíritos? Agora nós já temos até filme, né? Você quer ver como é que é a colônia? Vai lá, nosso lar já está antigo aí, agora já está com os mensageiros, botaram o título de nosso lar também, porque tem um nome bom para a gente ir lá. E aí você tem tanto recurso hoje para ver a vida no mundo espiritual, tá? A nossa irmã falou aí da grade de estudo da casa. Gente, mas eu não tenho tempo. Peraí, você nunca vai ter tempo se você não priorizar. Se você se vê como espírito, você vai priorizar a questão do estudo. Você vai procurar saber. É muito comum nós sermos procurados, a casa espírita ser procurada, porque o companheiro traz algum problema. Pode ser a morte, o suicídio de alguém, a depressão, a dificuldade financeira, a separação amorosa, não importa. N coisas nos leva a balançar. E nós precisamos de fé para superar. Por quê? Nós não estamos na escola, nós não estamos matriculados nessa escola. Será que nós caímos de paraquedas aqui? Não, gente. Eu estou exatamente, que está aqui no Livro dos Espíritos, ó. A gente nasce aonde tem o gênero de prova que temos que viver. Então a prova que eu estou vivendo, vamos dizer assim, ela é contratual. Eu contratei isso lá na reencarnação, no momento da reencarnação. Agora, como é que eu vou passar por ela? Cara, se eu não tiver fé, vai doer. E se eu tiver fé, vai doer muito menos. Porque o que é o doer? O doer é o quanto você dá importância a isso. Você já viu aquelas pessoas que dão uma topada e descola a unha e pede 3 dias de INSS, às vezes até mais, de atestado, falta de trabalho, reclama, não sei o quê. E aquelas que estão quase morrendo e ainda trabalhando, estudando, indo na casa espírita, ajudando. Qual que dói mais? Com certeza doeria mais aquele que está cheio de problemas, cheio de enfermidade na beira da morte. E, no entanto, ele sente muito menos. Por quê? Porque ele construiu um arcabouço chamado fé, que lhe dá como que uma certeza de que tudo isso vai passar. Tá? E aí, quando a gente continua no estudo, a gente vai ver que os espíritos falam para a gente o seguinte: gente, a contagem de tempo de vocês é quimérica, ou seja, ela é ilusória. Por quê? Eu conto o tempo do berço ao túmulo. E aí nós já vimos, quer ver? Por que a gente vê que Jesus já era anjo antes? Há 4 bilhões e 600 mil anos. Porque existe uma análise química hoje que analisa a rocha e determina a idade dela. E foi achado um caquinho de rocha aí, em determinado lugar na Terra, que tem 4 bilhões e 560 mil anos, aproximadamente 4 bilhões e 600 mil anos. Como ele já era anjo antes desse planeta existir, no mínimo 4 bilhões e 600 mil anos ele era anjo. Né? Então, perceba, não vamos nem botar na imortalidade da alma. O que é uma vida de 100 anos em 4 bilhões e 600 mil anos? É nada. E na eternidade, nunca vamos morrer. É nada mais ainda. É 0,1 elevado no menos não sei o quê. Entendeu? Então, veja que a nossa contagem de tempo é realmente quimérica. Nós contamos a vida do homem ou da mulher, do indivíduo do berço ao túmulo. Esquecemos que somos espíritos.
e como espírito nunca vão morrer. Então, a dor se dilui muito quando a gente sabe que mesmo se essa dor vai nos levar, é uma enfermidade que vai nos levar para o hospital, vai nos levar à morte, vai passar e é um pedacinho de tempo de nada. Mas se a gente não tem essa certeza, não tem Jesus, aí é a grande chave, né? Se nós não temos Jesus, ou alguma coisa que nos sustente, né? Porque tem outras religiões que não são cristãs e que o indivíduo tem a mesma fé, se não temos isso, fica muito difícil passar por esses momentos. Mas existe muita coisa boa, esse é outro problema. A forma como vocês falam, vocês colocam, parece que o espiritismo é a religião da dor, do sofrimento. Não, cara, muito pelo contrário. É a única que explica a dor e o sofrimento. Tá? Não é a religião da dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento, independente da religião, você vai ter. Porque é um contrato que você fez de reencarnação. Agora, o espiritismo consegue nos explicar isso. E se isso mover a sua fé, você constrói o que se chama fé raciocinada, que o codificador colocou no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O que é isso? É aquela certeza que enfrenta a razão em qualquer circunstância, em qualquer situação. Cara, eu vou morrer. Cara, que eu não estou nem um pouquinho, mas peraí, não precisa se desesperar. Eu só vou fechar esse contrato, ainda vou ter tantos outros, já tive tantos. Mas como é que a gente desenvolve isso? Se vendo como espírito. Não tem outra forma. Tá? Ah, mas, poxa, isso, a minha mulher, meus filhos, meus irmãos, minha mãe, minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo. Já observou que tudo, são dois verbos. Tudo que é seu, tudo que é meu, é o verbo ter e o verbo ser. Tudo que eu tenho é empréstimo. O mais importante deles é o corpo. Dos muitos talentos que eu tenho, né, o corpo é o mais importante. Mas não é meu. Ele vai comigo até o cemitério e o resto também. Agora, tudo que eu sou, isso sim é meu. Isso eu levo. Aí está a questão, né? Quando a gente olha um ser, é muito usado, né? O meio espírita fala muito de Gandhi, Teresa, Chico, tem muitos outros. Por que a gente para sempre nesses três? Exatamente para a gente perceber que não foi a religião que os tornou assim. O Gandhi, hinduísta. Teresa, católica. Chico, espírita. Dois espíritos análogos. Podia xingar eles, bater eles, fazer o que? Eles não reagiam. Continuavam orando por você, te amando, te querendo. Isso é o que, gente? Controle das emoções. Cara, eu sou vidrado nisso, eu não consigo controlar. Se você chuta a minha canela, eu, no mínimo eu penso em chutar a dele. Mas vai chegar uma hora que eu vou conseguir. Esse é meu sonho imediato. Não é ser anjo, não, cara. O anjo está muito longe. Agora, o meu sonho é isso. Se eu conseguir controlar as minhas emoções, os meus desejos, se eu conseguir me educar todos esses sentidos, não tem nada que me faz infeliz. Você pode me chamar do que você quiser, achar o que você quiser a meu respeito, não vai adiantar nada. Eu vou continuar te tratando bem, te querendo bem e não vou sofrer. Já observou por que a gente sofre? Porque a gente colide com essas realidades. Ah, mas você é isso, quando você vai analisar, nós somos isso, você que está falando também, nós somos a mesma coisa. Entendeu? E o que eu preciso fazer sempre, cara? É repetir, aquilo que os espíritos já vivem repetindo, a tal da reforma íntima, que nada mais é do que educar-se, se educar. Né? Então vamos ler as nossas questões, para quebrarmos os nossos paradigmas em relação a anjo e demônio. Mas ainda assim, eu vou ler. Vocês estão lembrados, né, vocês que são estudantes, eu tenho certeza que vocês estudam, que o simples fato de vir aqui, vocês já estudaram o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos aqui na palestra de sábado, que eu já estou aqui há algum tempo, ele começa na questão 1 e acaba na 1019. Então quem vem nas palestras já consegue ver o Livro do Espírito todo, se você vir todo sábado. Agora, se você se matricular no curso, aí você estuda com um grupo, com um coordenador, que vai te ajudar a entender cada uma das questões. Nós espíritas temos essa questão em nós. Não tem nenhuma das 5 obras da codificação, nenhum dos capítulos que dê a um de nós que estamos estudando há muito tempo, nós não temos ideia sobre ele. Ah, mas você sabe tudo? Claro que não, eu sei desenrolar um pouquinho. Se você sabe um pouquinho mais do que eu, você desenrola para mim. Se você sabe um pouquinho menos do que eu desenrolo contigo e vamos junto. Não tem professor de espiritismo, temos o quê? Todos nós, estudantes de espiritismo. Né? E, então, por isso a importância. Né? Então, estão lembrados que quem veio agora, no início do ano, nessas questões, viram as questões de 100 a 113 que estão aqui. Nas questões de 100 a 113, o codificador cria 3 ordens de espíritos
10 classes. Aí, e lá na questão 100 ele coloca o seguinte: aqui está a chave para você entender uma comunicação com os espíritos. Por quê? Porque nessas 3 ordens ele começa pela terceira, a mais inferior. Ele coloca 5 classes na terceira ordem. Então lá, os espíritos mais infelizes que tem. Aí, na segunda ordem, ele coloca os espíritos do meio para frente da escala, né? E se você analisar isso, você vai ver que aqueles espíritos não habitam planeta material como o nosso. E nós ainda vamos fazer um estágio no planeta melhor do que esse, mas ainda material, para chegarmos no ditoso. Aí está meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é habitar um planeta ditoso. Já pensou o que é? Tá? Eu não sei se você tem coluna que dói, já peda cálculo renal, não sei, essas coisas todas. Esse corpo não tem nada, o corpo lá. Ele é fluídico, tá? Não nasce de parto, igual nós nascemos aqui. Não desencarna sendo enterrado, ele simplesmente se desfaz e vai para a natureza. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, na casa de meu pai tem muita morada. Tem morada sim, só que essa morada, como todas as moradas, ela é classificada por mim que vou habitar. É muito simples isso, a partir do momento que nós entendemos. Para onde eu vou? Cara, você vai exatamente para o lugar onde que tem o que você pensa e o que você faz. Exatamente. O que você pensa? O que você faz? É para lá que você vai. Principalmente. Por quê? Não, mas por que o que eu faço? Por que o pensamento vem antes? Porque não existe ação sem pensamento. Tá? Para fazer isso aqui, ó, pensei. Para botar lá de novo, pensei. Então, todo ato é precedido pelo pensamento. Se educar o pensamento, educar a emoção, eu controlo os meus atos. Eu controlo as minhas reações, eu controlo tudo isso. Né? E como é que eu faço isso? Amadurecendo o senso moral. Então vamos lá, na escala espírita, olha só os espíritos da terceira ordem. Depois vou fazer uma pergunta que vocês podem responder. Quem acertar, o Nilson vai pagar o café no final. Tá? Terceira ordem, olha os caracteres principais dos espíritos da terceira ordem. Vamos lá. Predominância, essa é a questão 101, tá? Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. A gente conhece alguém assim? Vamos lá. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Lembra da questão 10? Podemos entender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhes para isso um sentido. Os 5 sentidos que vocês usam são da matéria. E o 6º sentido que nós estamos desenvolvendo é do Espírito. É com esse que você entende Deus. E nós não conseguimos ainda na Terra, tá? Aí então vamos lá. Viu como é que são os espíritos da terceira ordem? Aí tem 5 classes de espírito, tá? Que vocês já estudaram. Agora vamos para a segunda ordem. A meu sonho de consumo aí. São os bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Olha, tudo que eles têm é mais sobre o espírito do que sobre a matéria. Até porque o mundo que vivem é tão quintessenciado que quando estão encarnados, o corpo físico é mais tênue do que o nosso perispírito aqui na Terra. Por isso é que esse é meu sonho de consumo, mas eu sei que é responsabilidade minha. Estão lembrados lá no capítulo 6, que eu disse que é chave para o espiritismo? Né? Primeiro define como é que tem que ser o espiritismo. Né? Mas tem um trecho lá que é fantástico. Porque Deus quer que modeleis a vossa maleável argila para que torneis artífice do vosso próprio destino. Por que Ele não nos fez perfeitos? Não teria graça nenhuma. Então, você é uma bola de argila. É você mesmo que vai moldando, vai fazendo amassando barro, fazendo vaso. Um dia você vai conseguir fazê-lo lindo, com um grafismo lindo, com um acabamento lindo. No interior dele só vai ter flores lindas e perfumadas. É o anjo. Por enquanto nós ainda somos aquele barro, mas já somos vasos já, né? Já temos Jesus, mas a gente não conseguiu dar aquele polimento, aquele acabamento, né? De chegar a esse ponto aí, ó. Predominância do bem. Olha que coisa interessante, ó. Compreendem Deus e o infinito e já goza da felicidade dos bons. Olha o upgrade aí. A terceira ordem não compreende Deus, né? Agora vamos ver as qualidades dele, né? O amor que os une lhes é fonte de inefável aventura que não tem a perturbá-los nem a inveja, nem os remorsos,
nenhuma das paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Ficou difícil? Ficou muito fácil, né? Agora, olha só, nós vamos estudar agora anjos e demônios. Olha o que ele fala sobre isso aí, a questão 107. Questão 107. A esta ordem de espíritos pertencem aqueles que são designados nas crenças vulgares pelo nome de bons gênios, gênio protetor, de espírito do bem, enfim, anjo da guarda. Então, o nosso anjo da guarda habita um planeta de todos. Santo Agostinho, lá na questão 495, ele e São Luís que respondem, ele diz o seguinte: embora vivemos a milhões de léguas de vós, a distância para nós não existe. Nós temos características que vocês não conhecem. Para nós não existe distância. Então, mesmo estando num planeta ditoso, eu te vejo e te percebo o tempo todo. Te ajudo o tempo todo. Só não pense que eu vou fazer, pegar você pela mão e levar. Não, eu vou te proteger. Você tem que ir com as suas pernas. Porque você é que está estudando, é você que está cursando a série. Eu sou só o fiscal e responsável pela sua segurança, para te guardar, etc, etc. Né? Agora, então, vamos no anjo, né? Primeira ordem. Então, essa segunda ordem tem 4 classes, 5, 4, 9. E primeira ordem só tem uma classe, a classe dos espíritos puros. Olha a característica principal. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Tá? E quem são eles na primeira classe? Os espíritos que compõem, os espíritos que a compõem, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é susceptível a criatura. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Vocês sabem que tem uma polêmica danada no Espiritismo, que eu jamais entraria nela, é sobre o corpo de Jesus. Como é que Jesus nasceu? Foi uma concepção normal? Houve a união dos dois gametas? Houve parto mesmo? Houve tudo isso? Não, está aqui a explicação. Né? Ele é anjo, tá? As condições dele são outras. E ele fala de um outro, né? Ele mesmo fala lá na frente, fala, dos profetas nascidos de mulher, o mais elevado é João, o João Batista. Lembra que o João Batista, filho de Isabel, seu primo, nasceu nas mesmas condições? O pai dele era muito velho, Isabel era infértil, e ele tinha um desejo de não ter um filho. Então o velho sacerdote, já velhinho, recebe o mesmo anjo que falou com Maria, sobe a serra, vai lá, já tinha ido lá e falado com Isabel. E fala para Maria também, quando ele fala que ela tinha concebido, ó, a sua prima está grávida. Então, até que Maria, na mesma hora, chega em casa, pega as suas trouxas e vai visitar Isabel lá no alto da serra. Né? Então, coisas que a gente vai linkando no livro dos Espíritos, que vai tirando da nossa cabeça, que não precisava nem entrar, esse tipo de coisa que entrava o nosso estudo claro em relação ao amor de Jesus, a bondade de Jesus, a direção segura que Ele nos dá para Deus, sem ficarmos parando nessas periferias que nos prendem, né? Que nada mais é do que um meio espírita, não é doutrina espírita. Né? E aí, então, nós agora vimos então as 3 classes e só não vimos as 10 ordens, só vimos uma única ordem, né, dos espíritos perfeitos. Vamos então nas nossas questões. Na primeira delas, a nossa irmã já leu, mas vamos repetir para a gente refletir. É a 128, nós estamos estudando então anjos e demônios. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? A resposta é não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Não é totalmente lógico hoje? Tá? Então, anjo, serafim, arcanjo, serafim, isso, cara, é uma escala criada pela Igreja Católica. Ah, mas é criada pela Igreja Católica. Não tem nada de espiritual nisso aí. Há uma dedução aí sim, há uma intuição aí sim. Tá? Parece sim tudo isso aí. Mas quando nós vamos para a escala espírita, nós vamos ver que anjos são os espíritos que chegaram lá em cima. Agora, vamos dar uma puxadinha aí, né? Para a gente abrir a cabeça, partir para o holismo. Tem uma questão aqui no livro dos Espíritos que Kardec fala. Há um termo para o progresso dos espíritos, ou seja, os espíritos param de progredir num determinado momento, chega à perfeição absoluta? Ele não. Moralmente, sim, mas intelectualmente, não. Aí eu pergunto, o que será que Jesus estuda? E aí você pode deduzir
Deus pegou um grupo de espíritos, não se usa canhão para matar mosca, anjos, eram anjos, tinham atingido a angelitude, e pediu que eles criassem essa nova escola e eles mesmos dirigissem essa nova escola até chegar à angelitude. Nós já temos mais de um planeta na condição de ditoso aqui no sistema solar, né? E nós ainda estamos aqui no provas e expiações. Vê como é que nós estamos precisando caminhar, né? Mas tem um anjo da guarda para tudo, não tem? Você lembra? As questões de 489 até 521 é sobre anjo da guarda. Ali te elucida sobre a questão dos anjos da guarda. Como base, é livro dos Espíritos. Então você imagina o seguinte, o anjo da guarda da nossa galáxia, será que ele é da mesma idade de Jesus? Dá para a gente perceber isso? O meu anjo da guarda é igual o anjo da guarda do Eurípides Barçanufo quando está reencarnado? Percebe? Sendo que esses não são anjos da guarda. Esses que são nossos anjos da guarda são espíritos do planeta ditoso. Mas o Ismael dirige o país Brasil. Está na mesma condição do anjo que dirige o planeta todo. Percebe isso? Tá? E tem mundos e galáxias e mais galáxias sendo construídas. Por isso que o universo não tem limite. Então já percebeu? E é tudo, a questão 27. Existem 3 coisas só no universo: Deus, Espírito e matéria. E tudo que existe é feito pelos Espíritos. Não, mas é por Deus, não. Deus criou as leis. Os Espíritos fazem usando a lei de Deus. Então, nós podemos o quê? Só para a gente perceber, nós podemos perfeitamente, num ambiente desse aqui, ou em qualquer lugar, por isso é recomendável demais, né, o estudo do Evangelho no seu próprio lar, mas pelo menos um dia por semana, que a gente chama de Evangelho no lar, você cria uma atmosfera tão boa, psicicamente tão adorável, você atrai os bons espíritos, protege o seu lar, cura todo mundo, fluidifica a água, etc. Já pensou no contrário? Agora, se você briga, chuta o cachorrinho, enche a cara, fuma aquilo, não sei lá mais o que você cria dentro de casa? Então, gente, não falamos há pouco? Para onde eu vou? Eu vou para onde eu penso, e no que eu penso e no que eu faço. Ah, mas eu tenho que viver essa pureza toda? Não. Tudo que tem na terra, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, lá no final, o homem no mundo e cuidar do corpo e da alma. Eu posso e devo fazer tudo que está na terra, desde que eu me eduque. Eu posso fazer sexo, comer picanha, tomar chopp, tomar vinho, passear, brincar o carnaval, tudo. Eu só preciso saber que é física, não tenho como quebrar a lei. Se eu vibrar aqui, eu vou sintonizar aqui. E se a minha vibração for de padrão inferior, eu vou acessar quem? Espíritos inferiores. Por isso eu preciso elevar a minha vibração, não importa onde eu esteja. Porque os espíritos inferiores não conseguem chegar aqui. E aqui eu acesso meu anjo da guarda, os bons espíritos, etc. Está aí o segredo da cura, da desobsessão, etc. Vibração é física. Ah, eu quero ver a Globo, eu vou lá na onda da Globo. Não, agora eu quero ver Bandeirante, então vou na onda da Bandeirante. É a mesma coisa, eu quero estar na onda do meu anjo da guarda. Como é que eu tenho que estar? Vibrando no bem, pensando no bem. Agora não, eu quero nos espíritos inferiores. Aí comigo, né? Vamos lá. Então, os seres a que chamamos anjos, o arcanjo e serafins, são os mesmos espíritos que nós. Só que essa série que nós estamos cursando, eles cursaram, se a gente fizer uma relação com Jesus, há 4 bilhões de anos atrás, né? E nós estamos cursando agora. Eu vou até 10 para, né? Obrigado. A questão 129. Os anjos percorreram todas as escalas? Naturalmente. Todas as escalas. Habitaram todos os planetas? Não necessariamente. Que tem muitos planetas que são análogos, mas habitaram todas as classes de planetas. Se a gente pegar aqueles 5 que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza nós vamos passar por aquilo ali. É o primitivo, provas e expiações, nós só conhecemos esses 2. O de regeneração, nós estamos fazendo Enem para ele. O ditoso é meu sonho de consumo. E o celeste, que é a dimensão onde habita Deus e os anjos. Né? A questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos
e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo onde te acha não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espírito que tinha atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, quando a gente viu um anjo, a gente achou que eles fossem assim sempre. Que nós só vimos quem? Nós. Não conseguimos ver o passado da humanidade que nós estamos fazendo parte e nem o futuro. Hoje não. Nós espíritas conseguimos ver o passado e o futuro. Tá? Por isso que, eu sei de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, é isso. Mas de onde eu vim mesmo? Será que eu vim de Deus? Não. Isso aí é outra coisa, cara. Você está vindo de uma reencarnação que você era pior do que essa. E se você trabalhar bem essa, é para uma que é melhor do que essa. E consecutivamente. É isso que você quer saber de onde eu vim, que estou fazendo aqui e para onde eu vou. Né? A questão 131. Aí que está o unigênito, se lembra? O unigênito que nos levou a acreditar que era o único filho, é o único filho anjo que veio à Terra. 131. Há demônio no sentido que se dá a essa palavra? Gente, se o demônio tivesse o poder que muita gente acredita nele, inclusive ele afronta Deus, ele faz qualquer negócio, Deus não seria Deus. E ele teria criado um ser para ser sempre assim? Não. Ele nos deu o livre-arbítrio. Quantos homens nós conhecemos na Terra hoje, gente, que faz coisas que você não consegue entender? Ainda tem gente hoje roubando, estuprando, torturando e matando. Não parece que é dessa época, parece? Não é mais dessa época, mas tem muito ainda na Terra. Tem regiões na Terra em que ainda se faz até sacrifício humano. Então, esses seres, quando desencarnarem, o que eles vão ser no mundo dos espíritos? Os seres que nós costumamos... se houvesse demônios, seria obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e permanecer eternamente desgraçado? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, ô louco meu, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, gente, se há demônio, não foi criação de Deus como demônio. Ele criou o espírito simples e ignorante e deu o livre-arbítrio. Eu que escolho. Nós estamos aqui hoje por quê, gente? Porque nós escolhemos. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu estou no espiritismo por quê? Porque eu escolhi. Poderia estar em qualquer outro, sem religião, em qualquer outro lugar. Eu estudo doutrina espírita todo dia por quê? Porque eu fiz essa escolha. Mas eu poderia perfeitamente, como já fiz em outras épocas, estar jogando, fazendo um campeonato de carteado, estar fazendo outras tantas coisas que não tinha nada a ver com o espírito. Na verdade, eu estava cursando o quê? Série de aprendizado em que alguma coisa, pode ser a dor, me levaria a procurar o Consolador prometido. Aí agora vai a pergunta. Então, na terceira ordem, predomina tudo, a inveja, ciúme, despeito. Na segunda ordem, predominância do espírito. A predominância maior é o bem. Na terceira ordem, só o bem. Qual ordem nós estamos? É essa questão que o Nilton vai pagar o café quem acertar. Nós somos da primeira, da segunda ou da terceira ordem? Terceira? Ih, Nilton, perdeu um café. Gente, é duro, é doído, né? Eu já faço parte de grupo de estudo há muito tempo, né? Já coordeno curso há muito tempo, muitos anos. Já teve cara de pau dizer que é da segunda ordem. Da primeira ordem eu nunca encontrei. Se encontrei no mínimo eu ia dar uma gargalhada. Mas da segunda ordem, mas você é mesmo da segunda ordem? É. Eu falei, então você não tem mais paixões, nem inveja, nem despeito? Não, eu tenho, então não é segunda. Isso é terceiro. Nós somos espíritos da terceira ordem. Mas não fica triste, tem 5 classes lá. Lá você vai encontrar os demônios, você vai encontrar um que não bons nem ruins. Nós somos aqueles que deixamos de ser maus, estamos nos preparando no bem. Estamos batendo na trave para passar para o planeta de regeneração. O que nós vamos encontrar no planeta de regeneração em relação a nós, ao nosso benefício? Nós vamos encontrar um planeta mais arejado, fraterno. Não vai ter ninguém querendo pisar na minha goela, etc, etc. Mas peraí, quando é que vai ser isso? Você já percebeu que não pode ser on-off, não pode ser liga-desliga, né? Foi perguntado ao querido Chico, né? Chico, fala-se tanto na regeneração, mas quando é que vai acontecer mesmo isso? O Chico falou, mas não está dizendo aqui que é daqui a 600 anos.
Deve ter uns 60 anos que foi perguntado ao Chico, então ainda falta 540. Então, e o próprio Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que nós aqui da classe média dos espíritos, que já podemos influenciar na nossa reencarnação, e já estamos trabalhando no bem, a nossa reencarnação consiste em 300 anos, considerando o tempo de encarnado e de encarnado. Então, eu ainda estou contando que eu ainda tenho mais 2. Se eu não passar nessas 2, dancei. O planeta vai para a regeneração e eu vou para um planeta inferior, porque está acontecendo isso hoje no planeta Terra, né? Está acontecendo naquele momento e não é da agora, não. O Filomeno de Miranda tem 4 livros sobre isso aí, né? O primeiro é a transição planetária, os outros 3 já chegou depois que a minha memória já tinha passado dos 65, então ela não guarda mais. Eu leio, mas não guarda tanto. Então, mas eu tenho alguns estudos sobre isso aí. É muito bom que a gente conheça esses livros. Por quê? Para que a gente saiba realmente, porque ali está com toda a clareza. Dentro do livro você vai encontrar, no primeiro, você vai encontrar geneticista trabalhando mães para receber os habitantes de Alcínia, que é planeta regenerado, que está vindo para a Terra, para nos ajudar. No segundo, você vai encontrar doutor Bezerra doutrinando os espíritos que promove tudo para atrapalhar o centro espírita, a casa espírita, o médio, o trabalhador, etc, etc. No terceiro também, no quarto também, você vai encontrar a Joana de Ângelo lá, descrevendo esses espíritos, estúdios que a gente tem visto aí, que a gente acabou de citar agora, que eles estão em todas as classes sociais, em todos os países do planeta, provocando guerra, provocando tortura, defendendo que você destrua as instituições, provocando dor, padecimento, etc, etc. Eles estão há muito tempo no fundo do umbral, não podiam vir para a Terra porque ia causar essa celeuma e o planeta não estava estruturado para isso, e provavelmente eles não iam conseguir levar sua prova adiante, porque há uns 100 anos atrás, quando se via que o sujeito não era bom, o que acontecia? O nego executava logo. Agora não, agora o perverso, alguns conseguem chegar a morrer de velho. Mas por quê? Porque cada minuto que ele passa no corpo, ele tem para se perceber como espírito e se arrepender. Aí entra um outro equívoco, eu arrependi, aceitei Jesus e vou para o céu. Vai para esse céu exclusivista, que só tem céu e inferno. Mas a gente já sabe que existem muitas moradas mesmo. E essas moradas são classificadas pelo nosso pensamento, pelo nosso ato. Talvez um dos casos mais emblemáticos que existem, lembre-se que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, 2 criminosos muito perversos, né? Um deles olha para Jesus e para o outro e fala assim, ué, eu e esse cara aí, tudo bem, porque a gente não vale nada. Mas esse aqui, o senhor está fazendo o quê aqui? Por que o senhor está sendo crucificado? Aí fala, mas você queria, se você quiser, é só você se arrepender. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Essa é outra questão de prova. Ele foi morar na dimensão de Jesus porque ele se arrependeu? Claramente não. Ele foi recolhido pelos bons espíritos e levado para uma colônia compatível com ele. O outro precipitou para o umbral, provavelmente, se ele não se arrependeu. Mas foi, não posso afirmar, não sei o que passou na cabeça dele, mas se ele não se arrependeu e não tomou as decisões que o outro tomou, o que aconteceu? Pelo que a gente conhece dos livros, o estudo da vida no mundo espiritual, precipitou. É a mesma coisa para nós. Por isso, por que não se pode fazer o aborto? Porque já tem uma alma ligada àquele corpinho ali. Por que não se pode fazer a eutanásia? Porque quem está naquele corpo, ele precisa de cada segundo até o momento que acabar o fluido vital. Porque no finalzinho, mas ele tá, o corpo está lá em estado cataléptico, mas o espírito não, o espírito está ali assistindo tudo. E se ele precisar de mais um segundo para se arrepender e ir para a colônia, por que tira a vida antes? Então, o espiritismo é contra, não, o espiritismo não é contra nem a favor de nada, o espiritismo esclarece. Essa é a diferença. O espiritismo não proíbe, não permite, não obriga, não tem nada, absolutamente nada disso, é só você estudar. Você vai ver que, mas me disseram que eu não posso. Bom, se você está numa organização e a organização tem diretrizes, você precisa participar disso. Você não vai ficar se chocando com as diretrizes. Tem que seguir as diretrizes para que a cada... Você já imaginou o que é? Vocês já pensaram o que é construir e dirigir isso aqui? Quantos trabalhadores tem aqui? Quantas atividades tem? Quantas almas no mundo invisível trabalhando? Quantos de vocês encarnados aqui? É só ver a grade de trabalho ali. Cara, é muito trabalhoso isso. E eu vou dizer para vocês, hoje, para fazer uma palestra, eu não gasto muito tempo, porque eu já fiz bastante. Eu tenho um pendrive aqui com um montão delas. Dependendo do título que você me der, eu vou lá e abro, eu já tenho até a palestra pronta, só dar uma revisão. Essa, a que eu vou fazer agora lá na minha casa, eu já tirei só ali, porque já está no meu pendrive há muito tempo, que é sobre o carnaval, né? Então, cara, pense nisso, tá?
Dr. Bezerra, 1 minuto para a gente fechar. Ele diz numa obra de 2005 o seguinte: há um contrato aberto para todos aqueles que queiram. E há um código, um grupo que garante esse contrato em qualquer circunstância. É isso que nós fazemos aqui. Estou falando daqui porque nós estamos no Centro Espírita, mas em qualquer atividade correlata. Então, quando você se propõe a dirigir uma casa espírita, ser dirigente em qualquer nível, ser trabalhador em qualquer nível, o trabalhador que limpa, que bota essa casa linda assim aqui, ele também está trabalhando no bem. Mas ele é voluntário. É diferente ser voluntário de ser eventual. Ele é voluntário, mas ele assume compromisso. O primeiro sábado é meu, porque o trabalho na casa espírita é todo voluntário. O Nilson, eu quero que você trabalhe 30 dias. Nilson, como é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar para viver. Então ele fala, Nilson, eu posso trabalhar para você sábado, primeiro sábado do mês. Então tá legal, primeiro sábado do mês, qual o tempo? Eu vou chegar às 7 horas e vou sair às 7 da noite ou meio-dia, não importa. Você não é eventual. Você é um trabalho voluntário com uma escala definida. E a gente sabe disso, que a gente pode ter dificuldade porque a gente bota dois, né? Pode ser que você tenha uma dificuldade, falta, o outro vem. Mas se acontecer com os dois, avisa que o outro vem no lugar, porque a atividade não pode parar. Então o Dr. Bezerra fala, esse contrato está aberto para quem queira assinar e vai ter proteção, mas não é um contrato de sofá, é você levantar e ir à luta, é levantar e estudar, se preparar para cada dia recebermos tarefa melhor. Você lembra que o senhor falou que aquele que mais tem, mais receberá? Mais receberá o quê? Mais trabalho, mais opção de crescer, mais opção de amar e de ser amado. Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações, pela atenção e a direção pela oportunidade de estar aqui. Muita paz. Nós agradecemos ao Emílio, né? Raimundo Emílio, pelos estudos, pelo conhecimento que ele nos trouxe, que ele retorne mais vezes. Vamos pedir agora os médiuns que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós agradecemos pelos conhecimentos que recebemos nesta casa de amor na tarde de hoje e te pedimos, Senhor, que abençoe os médiuns, abençoe as suas mãos, as energias que irão sair das suas mãos e abençoe a nós outros que vamos receber essas energias, que tenhamos o coração aberto, receptivo, que possamos, Senhor, sair daqui um pouco melhores, amparados e sustentados pelo Teu amor. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome dos guias espirituais de cada médium, que possamos dar por iniciado o passe de hoje. Graças a Deus. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos que ela produz. Uma árvore má não pode produzir bons frutos, assim como uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Essa árvore que Jesus se refere somos nós, e os frutos são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, o que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se nós temos um coração raivoso, com ódio, como é que vai ser a nossa fala? Destrutiva, raivosa. Como será o ambiente dessa fala? Mas se nós temos um coração amoroso, a nossa fala será uma fala pacífica e branda. Então, que nós sejamos essa árvore frondosa, com bons frutos e com um coração também amoroso. Profeta é um emissário de Deus,
é um enviado de Deus. E a missão dos profetas é instruir os homens, tanto moralmente quanto espiritualmente. E a gente reconhece um verdadeiro profeta pelos seus caracteres e pela sua evolução moral. Então, fazendo uma comparação da árvore do coração amoroso, é assim que a gente reconhece um verdadeiro profeta. E o maior exemplo que nós já tivemos é Jesus. É um exemplo, um modelo e guia de toda a humanidade. Temos também, que a história nos diz, dos falsos profetas, que não encontramos só, nas histórias, mas encontramos também hoje em dia. Podemos também encontrar falsos profetas, pessoas que se dizem cristos, pessoas que se rotulam profetas. São sedutores, fazem predições, prodígios, e que seduzem muitos. O que nós temos que fazer é vigiar, é orar e vigiar. E nós temos a obrigação de estar sempre cuidando e vigiando, para que a gente possa reconhecer esses falsos profetas, os sedutores, e possamos ser sábios e estarmos firmes no nosso propósito. Temos o estudo, o Evangelho do amor de Jesus. Então, é o Evangelho que a gente tem que seguir para que possamos ser essa árvore frondosa, produzindo esses frutos que são as nossas atitudes corretas. Sigamos em paz. Vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês. Nós estamos preocupados com as aflições de vocês. Vemos que estão aflitos com os acontecimentos na humanidade. Nos preocupamos como ainda há pouca fé entre os homens encarnados. Peçam ajuda para que tudo se resolva e não percam tempo, ansiosos com o que pode acontecer com o planeta. Ó, meus amados, lembre-se dos 10 mandamentos. Vivencie os mandamentos de Jesus, para que sejam mostrado o caminho pelo qual devem percorrer e as orientações de como devem se comportar com tantas dores, desigualdades e desordens. Nós nos preocupamos também com o que, ainda sem os conhecimentos necessários, sofrem por se sentirem indefesos e não lembram do Cristo. Pensam que são deuses e, ao olharem ao redor, vibram dores e desordens. Há pobres almas que ainda sequer sabem do amor do Pai e que, ao ouvirem falar do Mestre Jesus, se irritam, profanando e ainda crucificando com palavras. Que todos, mas todos nós que já conhecemos os 10 mandamentos, que os seguimos e com eles somos orientados, façamos preces por essas pobres almas que ainda não sabem o que é ser cristão. Juntos possamos pedir ao Pai de amor e misericórdia por essas almas que não sabem o que fazem. Juntos pelo objetivo maior, que é o de levar o amor com a sabedoria divina, possamos nos unir mais, elevando nossos pensamentos ao mais alto, pedindo ao Pai de puro amor e ao Mestre Jesus paz pela humanidade, paz pelo planeta. Lembramos a vocês que estamos em uma nova era e nós recomendamos a leitura do livro Data Limite, onde encontrarão muitas respostas
palavras que os ajudarão a entender o que o planeta passa neste momento. Pedimos que busquem com força psíquica ajuda e nós os ajudaremos. Já dissemos que sabemos das dificuldades de vocês. Também tivemos dificuldades e ainda, às vezes, mesmo como espíritos imortais que somos, as temos, principalmente quando se trata do trabalho com os encarnados, mas pedimos socorro ao Pai de amor e ao Mestre Jesus, e somos atendidos de imediato. Com a ajuda da divindade, sabendo onde há dificuldades, vencemos. É por isso que também pedimos preces a vocês. Pedimos ajuda, pedimos que eleve seus pensamentos, pois estando com os pensamentos elevados, vocês nos ajudam. Por tudo isso, somos gratos à casa, ao lar, aos amados do Pai que nos recebe e consegue nos ouvir. Pedimos que estudem constantemente o Evangelho do Mestre Jesus e as obras do Mestre Kardec, que chamamos de Mestre porque foi o único que em tão pouco tempo colocou em ordem tudo o que o Mestre Jesus falou. Estudem e meditem dentro desses ensinamentos para que todos consigam passar em pé pelos turbilhões que sofre o planeta. Vocês são todos amados pelo Pai. Com o estudo e disciplina, saberão onde e como serão atacados. Acreditem no Pai de amor, tenham coragem. Vocês não estão sozinhos. Trabalhem juntos e unidos. Jesus e Kardec. Paz a todos vocês. Um guia trabalhador para o Cristo. Que fiquem todos em paz. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós voltamos os nossos pensamentos para o Teu coração amoroso, para Te agradecer, Senhor, por essa tarde de aprendizado, de bênçãos que recebemos desta casa de amor. Agradecemos a Ti, agradecemos os guias espirituais, agradecemos o altivo. E Te pedimos, Senhor, que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do altivo e da coluna de espírito diretora da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado que alguém irá atendê-lo. Boa noite a todos.